Olá! No Conexão de hoje, nós vamos mostrar iniciativas que garantem a inclusão de todos os alunos em salas de aula. Ações importantes e que podem mudar o futuro de muita gente para melhor. Segundo o último censo do IBGE, o país tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E a inovação está entrando em ação para fazer com que todos tenham um desenvolvimento pleno. Nós vamos conversar com a Maria Antônia Goulart, que é especialista em educação inclusiva, e com o Doug Alvoroçado, que é consultor pedagógico. Gente, muito obrigada por participarem com a gente. Fora do ar, eu já disse para eles que eu gosto muito desse assunto, porque quando a gente dá visibilidade a ações como as que a gente vai contar aqui, os nossos educadores que assistem a gente ficam inspirados e podem mudar realmente a vida de muitos alunos. Então, é um assunto muito importante. Mas eu queria que a gente desse um panorama geral. Maria, como é que é hoje a questão da inclusão nas nossas escolas? Os alunos que têm algum tipo de deficiência se sentem incluídos? Então, de 2010 para cá, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do MEC, teve um esforço muito grande e um investimento na educação inclusiva, né? Então, hoje a gente tem uma situação que a maioria dos nossos alunos com deficiência estão incluídos em salas regulares em escolas comuns, embora permaneça o sistema, né, onde ainda existe escolas especiais e turmas especiais dentro de escolas regulares. Agora, a grande questão que a gente tem identificado é que, vencida essa barreira do acesso, que é uma barreira importante, né, tem a da qualidade e da garantia da aprendizagem. Né? E, infelizmente, o que a gente vê na maioria das escolas é que os alunos com deficiência, eles ficam um pouco de lado. Sim. Então, às vezes, eles estão na mesma sala de aula, mas estão fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o resto da turma. Meio que continuam separados, pelo menos no estudo, no ensino. Isso é muito cruel, porque, na verdade, você... O princípio principal, né, a questão principal da educação inclusiva é remover a barreira. Né? Se você não remove a barreira, você não inclui o aluno. Então, só o aluno está dentro da sala de aula, mas você não ter pensado como é que esse espaço acolhe esse aluno, como é que esses materiais podem ser manipulados por ele, como é que ele pode se expressar junto com esses outros colegas, não adianta. Não adianta, né? Ele não vai estar incluído. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né? Como é que a gente garante que os alunos que estão incluídos consigam aprender junto com os alunos sem deficiência nas salas de aula. E, Doug, você é mais especializado na questão da surdez, mas eu queria saber o seguinte, a questão da deficiência, cabe e serve para todos os tipos de deficiência a questão de estar na mesma sala? Ou existem algumas deficiências e que realmente é melhor existirem umas escolas específicas para essas pessoas? Então, com a universalização do acesso à escola, a gente conseguiu que a porta estivesse aberta para que eles pudessem entrar e foi feito esse esforço para o acesso e a permanência do aluno com deficiência, porque não basta colocar ele dentro, eu preciso permanecer e cumprir a missão da escola, que é educar esse aluno. Com os alunos estudando, eles começaram a chegar em vários lugares na sociedade. Então, algumas pessoas agora elas têm voz, inclusive voz acadêmica, para dizer o que foi melhor para elas, qual a experiência que não foi legal. Então, tem surdos que defendem a inclusão total na sala de aula desde os primeiros momentos, contanto que ele tenha contato com um par surdo, com a pessoa que faz contato linguístico com ele. Tem surdos que já defendem que, pelo menos no primeiro momento, ele precisa estar numa escola especializada para fortalecer o vínculo da língua, da Libras. Então, eu acredito que todas as deficiências elas podem estar incluídas nesse espaço, nesse processo, e a escola tem que estar adequada, não só adaptada, mas adequada a receber qualquer tipo de pessoa, com deficiência ou não. Há um tempo, a gente fez uma entrada desse tipo aqui, de 25 minutos, sobre a questão da surdez. Foi até próximo do Enem, quando teve aquele tema, né? E foi super um bafafá danado, né? E eu me lembro de uma frase que uma participante que é surda falou, que disse, né, trouxe para nós, que foi muito interessante. Ela disse que, na verdade, o importante é ela ter direito. Se vai dar certo ou não, ela pelo menos teve acesso ao direito dela, que era a educação. Eu acho que entra um pouco nisso aí, né? Exatamente. É novo, a gente tá com todo mundo integrado. Exatamente. E a gente vai aprender também com o tempo, né? Exatamente. Agora nós estamos ouvindo a opinião deles e sabendo o que é melhor para eles, né? Muito interessante isso. Agora, vamos voltar, vamos mostrar as suas obras. Maria, me fala o seguinte, você tem envolvimento com um projeto audiovisual
muito interessante, né? Que prepare e que ajude os professores. É justamente uma solução para esses professores que se sentem despreparados? A proposta é essa? É essa, né? A gente trabalha, eu faço parte de um coletivo do Elaborando, né? A gente é um laboratório de produção de materiais pedagógicos voltados para a educação inclusiva, né? Então, não é só para o atendimento do aluno com deficiência. É para um professor pensar como é que os materiais que eu vou usar na minha turma, com meus alunos com e sem deficiência juntos, dão conta de ser mediadores desse processo. Sim. Né? Então, acho que isso aqui é muito legal, é mostrar para o professor de sala de aula que atender o aluno com deficiência não é uma tarefa à parte, não é algo que ele vai fazer isolado ou que ele tem que se... então agora está na hora de atender meu aluno com deficiência. É que a sala de aula tem que ser pensada, os materiais, o método de ensino, para acolher todo mundo. E a melhor forma de atender o aluno com deficiência é ele ter um par sem deficiência, né? E eles poderem trabalhar com essa mediação entre pares. E aí os materiais, eles são pensados para os professores nessa perspectiva. Eu queria mostrar, então, um desses vídeos. Vocês usam um audiovisual, né? Isso. Um desses vídeos a gente vai mostrar. O que a gente vai mostrar é o caixa sensorial, que tem sido usado por uma escola em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha para você entender. Ruas da cidade. Escola Municipal Doutor L. Baiense Vailante. Na interação com os alunos, tanto os inclusos e os não inclusos, foi bem satisfatório, até nos resultados. Isso motivou mais ainda eles na aprendizagem. Na resposta com as continhas, com as letras, por exemplo, os alunos que são inclusos, na questão das letras, até mesmo para acertar e motivar mais ainda a ter bons resultados. É uma prática assim, por exemplo, eu já fazia com o meu aluno, que é o Wallace, em relação se ele fez coisa positiva, é o curtir, se ele não fez, é o não curtir. Então isso já vinha até antes fazendo com ele. E com a caixa se tornou mais prático, mais lúdico. Meninos fazem as contas com os dedos. A professora aciona a caixa. Os colegas observam e comemoram. É interessante porque eu acho maravilhoso quando a gente vê essas coisas, porque é muito o jeito que tem que fazer, né? Tem audiodescrição, o vídeo, e tem libras, né? Então, assim, ninguém fica de fora. Isso é muito legal de ver, né? E legenda. Então, é para todo mundo mesmo, né? Me fala o seguinte, como é que está sendo a resposta, assim, dos educadores? Isso é aberto para os educadores? Então, todos os materiais que a gente... esse projeto, ele é parceria com o portal Diversa, né? www.diversa.org.br. E tudo que a gente coloca lá, ele é gratuito para as pessoas baixarem, usarem, remixarem, refazerem, né, do seu jeito. Além do material audiovisual, tem um relato, né, do professor, de como é que foi aplicar aquilo, como é que ele planejou, então é muito legal. A gente está vendo aí a carinha do site, né, do Diversa, fica mais fácil ainda para você entender. Se você é educador, se não é também, tem filho com alguma deficiência, quer ajudar, diversa.org.br. Se a gente rodar um pouquinho ali, ó, tem vários assuntos, né? Sim, Diversa tem uma comunidade grande de professores que mandam seus relatos de experiência, né? Tem vários estudos de caso, né, exitosos. E essa área dos materiais pedagógicos acessíveis é uma parceria com o nosso laboratório, com o Elaborando, que é para incentivar os professores a serem fazedores, né? A botar a mão na massa e a pensar nos seus materiais pedagógicos. Porque quando eu recebo um material pedagógico que vem pronto, né, da fábrica, sim, primeiro que ele vem sem acessibilidade, é muito difícil ele vir, né, com libras, com braille, pensado, né, multissensorialmente, então ele já tem essa dificuldade de partida. A segunda é que ele não é contextualizado, né, porque ele não foi pensado para aquela situação. Quando o professor produz o material pedagógico dele, ele consegue exatamente refletir sobre aquela turma, o que aquela turma está fazendo, o que não está, quais são os desafios, aqueles alunos, como é que esse material pode potencializar isso que esses alunos já estão quase desenvolvendo para eles irem mais, ou aquilo que eles não estão conseguindo, como é que esse material pode entrar aí. Então, é uma oportunidade não só do professor ter um material mais adequado, mas para ele planejar, refletir e repensar a prática pedagógica dele, né? E hoje na rede pública, por exemplo, o professor, ele consegue... A rede pública é particular também, mas a gente fala pública que é a maioria, né? O professor, ele tem recursos? Assim, é tranquilo para ele
ter aonde buscar ferramentas para poder trabalhar? Então, todos esses materiais que a gente tem produzido para o Diverso, eles são produzidos com baixa tecnologia, né? Essa caixa sensorial, ali dentro dela, que faz ela vibrar, a gente hackeou um carrinho de controle remoto. Então, ali dentro tem uma parte interna do carrinho de controle remoto, você viu o controlezinho na mão da professora, tem 2 LEDs que custam R$1 cada um, e um fiozinho, e é uma caixa de papelão. Então, assim, eu acho que é mostrar que a gente pode fazer muito mais com pouco. Entendi. Né? Mas esse pouco tem que estar disponível. Agora, o que eu acho que é mais importante que tem que estar disponível é o tempo de planejamento. Então, esse professor tem que ter tempo na escola, junto com o coordenador pedagógico, com o orientador, com o outro colega, para pensar. Gente, eu tô com esse desafio. Super concordou ali, né, Doug? Eu fiz assim, com certeza. E além dessa pergunta que eu queria te fazer, se você concorda com essa questão do tempo, e se os professores se sentem despreparados? Como é que é a sua visão? Olha, na minha fala eu ouço muitos professores falando que não estão preparados, que não fizeram esse tipo de curso, que não passaram por isso na academia, mas eu penso que, na verdade, nós não estamos preparados para nenhum aluno. Nem aquele que sabe muito, nem aquele que é mediano, nem aquele... Nós temos uma ideia de média, né? Aquele aluno que eu vou botar a matéria no quadro, ele vai copiar e vai me responder um 8, 9 na prova. E eu acho que esse tipo de aluno já não existe mais, ele não se produz mais. Os alunos hoje chegam na escola com mais informações do que levou o homem para a Lua há tempo atrás. Então, o professor precisa entender esse novo público que ele tem, né? E começar a planejar, olhar para esse público, perguntar para eles, dar voz ao aluno, olha, como é que você gostaria de aprender esse assunto? Eu preciso abordar matemática com você. Tem alguma maneira que você se sentiria mais seguro para trabalhar isso? É importante ter essa troca, porque a gente, por exemplo, eu, quando eu estava na escola, era parar e ouvir o que o professor tem a dizer. Hoje, as coisas mudaram, né? Assim, e eu acho que o professor pode receber muito mesmo dessa troca, né? Os professores têm essa mentalidade? O que você pensa? Acho que alguns sim. Eu acho que a maioria ainda está num modelo mais tradicional, mas eles estão se abrindo, vendo que a realidade mudou e isso venceu a escola, venceu a gente. Não é uma questão da escola só, mas da sociedade como um todo. E eu acho que a maioria agora já está com o coração mais aberto, a mente mais aberta, para entender que o aluno ali, ele é parceiro nesse processo e a gente tem que chamar ele para construir o percurso educacional que é dele, não é verdade? E deve ser um desafio, né, Maria? Porque se você for parar a pensar, uma pessoa que está acostumada a fazer o trabalho da mesma forma há 10 anos, há 12 anos, e dizer para ele, olha, então, vamos mudar aí, é um desafio para o professor, né? Ele tem que buscar estratégias. Não, é um grande desafio, né? Eu acho que a gente tem uma questão geracional, né? Essa geração, a questão da tecnologia mudou muito na forma, inclusive, como os alunos pensam, né? Então, a gente tem, eu acho que uma questão geracional que já é um desafio para os professores em si, e tem essa, que a gente desconstruir esse modelo da escola, e que eu falo, você escuta e aprende ouvindo ou copiando. Ou decorando, né? Que a gente sabe que não funciona. Agora, o que, assim, me anima muito é que a gente, tem dado formação no Brasil inteiro e tal, é que quando gira a chave, o professor começa a fazer, não para mais. Eu estava comentando com o Doug que teve uma professora no Paraná que a gente fez com ela lá, ela fez um DNA, uma maquete de DNA para fazer com os alunos dela, e aí ela começou a me mandar foto. Olha aqui, a gente fez um coração que bate, olha aqui, a gente fez um esqueleto. Então, assim, depois que o professor entende como é que é essa outra forma de fazer, ele faz. O que a gente precisa é ter mais oportunidades para eles, de fato, se engajarem nesse processo de mudar a prática pedagógica. Agora, essa questão de respeitar o tempo do aluno deve ser legal, independente do aluno ter deficiência ou não, né? Com certeza. Eu acho que o aluno, ele traz ali o seu ritmo, cada aluno é de um jeito, nós, cada um somos de um jeito, e a diversidade é o que é a grande riqueza da escola, porque cada um vai construir o seu caminho, cada um vai aprender algumas informações. Eu mesmo tive muita dificuldade de história e geografia, mas eu era muito bom em matemática e português. Então, eu, no meu percurso, matemática, me agarrei em matemática e português e construí uma história. Meus colegas, de repente, se agarraram em história e estão, cada um seguindo o seu percurso, a gente tem que pensar igual para os nossos alunos, não é verdade? Legal, eu queria mostrar alguns exemplos, a gente vai mostrar um exemplo agora de uma escola de Florianópolis que inovou mesmo para garantir a educação de seus alunos. Na Escola dos Sonhos, os alunos não são divididos por séries, mas por pontos de interesse. A metodologia de projetos foi adotada pela unidade. A Escola dos Sonhos tem alunos desde a educação infantil até o fundamental e se divide em núcleos como experimentação, investigação, transição, desenvolvimento e aprofundamento.
As crianças são estimuladas a brincar, explorar e investigar diferentes assuntos sugeridos em assembleias. E esses temas, os resultados, ficam no mural da escola, onde as crianças podem conhecer os temas que foram abordados por outros coleguinhas. A gente está mostrando umas fotos que estão no Facebook aí dessa Escola dos Sonhos em Florianópolis. Vocês já estão acostumados com essas coisas de inovação, mas esse assunto de você não dividir alunos por série é muito novo para muita gente, inclusive para mim. Eu achei isso bastante desafiador, né? Essas técnicas inovadoras, assim, elas trazem um efeito que seria bom para todo tipo de aluno ou para alguns alunos específicos? Porque a pedagogia por projetos, na verdade, é uma coisa muito antiga, né? Embora a gente não aplique, assim, tem muitas escolas que já vêm trabalhando com ela, e o que a gente vê na prática é que ela parte do princípio que as pessoas aprendem o que faz sentido para elas em cada momento. Sim. E isso é com todos nós na vida inteira. A gente aprende aquilo. Então, assim, não adianta você falar, todos os alunos vão aprender esse conteúdo agora. Se eu quero aprender uma outra coisa, porque aquilo ali me chamou a atenção e tem um menino que é apaixonado pelos dinossauros e ele aprende tudo sobre os dinossauros, por que você vai falar não? Agora está na hora de você parar, daqui a 2 anos você vai estudar sobre reprodução, não está na hora ainda. Ele está enlouquecido, ele quer aprender aquilo, ele está no ponto de aprender. Esse timing, né? Então, assim, a pedagogia por projetos, ela parte desse princípio, que o que move o indivíduo para aprender é o interesse, né? E que a gente precisa aproveitar esse interesse para jogar esse aluno e aí dar para ele o método dele. Pesquisar, sistematizar e aí transformar essas experiências que ele está tendo em aprendizado. Né? E sem dúvida nenhuma é a melhor forma de aprender, porque você aprende a partir do que você gosta, né? Do que te dá prazer, do que a gente fala na aprendizagem criativa. É isso, né? É aprender se divertindo, brincando. E isso é a melhor forma de aprender. Nossa, né? Deve ser um sonho. Tanto que o nome da escola é Escola do Sonho. Não foi um trocadilho, eu pensei aqui agora. Agora, deixa eu te falar, Doug, essa questão, o que você percebe assim que é tendência em inovação atualmente, assim, para as escolas, assim? O que as escolas, qual que é a onda que as escolas estão surfando, assim? Tem tendências? Olha, difícil falar isso, mas o que eu tenho visto é inovações tecnológicas, questão de informática, celular, tablet, e a cultura maker invadindo a escola como uma grande avalanche, assim, né? Transformando alunos em fazedores, professores em fazedores, experimentadores, usando aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em desafio. Então eu vejo que a cultura maker, ela é sim uma tendência, né? Essa coisa de você ter o tempo do aluno experimentar, fazer design thinking do que ele está pensando, de um projeto que ele vai desenvolver. Eu penso que isso sim, em todas as áreas. Eu acho que é importante também saber que isso está para a inclusão, mas quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa na educação como um todo, porque toda educação é inclusiva, não é verdade? E eu acredito também que quando o professor consegue fazer uma aula inclusiva, ele deve ter um resultado bem diferente daqueles alunos que não têm deficiência também, né? Porque ele deve ensinar os alunos a conviver com esse aluno, com essa pessoa que tem deficiência, acho que né? não só convivência. Quando você tem tempo de planejamento e você prepara aquela aula, aquele material para atingir aqueles alunos, aprende o aluno com deficiência, aprende o aluno sem deficiência, aprende o aluno que tem mais dificuldade, que tem menos dificuldade. Então, quando eu penso em inclusão, eu penso em atingir a todos os meus alunos e que todos eles consigam levar dali aquilo que é importante para eles. Bacana. A gente vai ouvir agora o ponto de vista da Marina Lopes. Ela percorreu algumas escolas do Brasil e fez uma série de reportagens sobre a inovação e inclusão em algumas escolas do país, né? Vamos conversar com ela agora. Você escuta a gente bem, Marina? Escuto bem. Olá, Karen. Olá. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Olá, Maria Antônia, Douglas. Isso também mesmo. Foram fontes, foram inspiração para o desenvolvimento da série de reportagens. Ah, bacana. Isso que eu ia te falar, quem estava aqui com a gente, mas você já está ligado com a gente desde o início, né? Me conta, por favor, teve uma preparação especial para poder fazer essa série de reportagens? Então, teve. Nós começamos o projeto da série porque nós entendíamos que o assunto era muito interessante, era muito importante e a série seria uma forma de dar visibilidade e aprofundar o debate. E assim como outras séries que nós já produzimos aqui no Porvir, nós temos esse costume de sempre nos reunir com especialistas, com professores, com familiares. Tentamos conversar um pouquinho com cada um para entender diferentes pontos de vista, levantar quais eram os principais desafios e muito a partir do que eles nos falaram, nós desenhamos como seria essa série de reportagens. Entendi. Então foi muito interessante que depois dessas conversas,
nós percebemos que a educação inclusiva ela tinha tudo a ver um pouco com um tema que nós falamos muito, que é a inovação, porque ela é uma concepção de educação que respeita os diferentes ritmos, os modos. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que um ponto em comum dessas escolas é realmente respeitar o ritmo de cada aluno? Acho, pelo menos pelas experiências que nós vimos, porque tem até uma frase muito interessante de uma das entrevistadas, a Cláudia Werneck, que é do Rio de Janeiro. Ela chegou a dizer que a educação inclusiva nada mais é do que consequência natural de uma escola de qualidade para todos. Então, é uma escola que entende que cada criança tem uma trajetória. Sim. E a partir desse momento, a escola começa a olhar que talvez uma criança aprende melhor com um jogo, a outra criança pode aprender melhor com uma atividade de interação com o colega, a outra criança aprende melhor em um projeto. Então, talvez a grande questão seja que a deficiência, muitas vezes, ela acaba evidenciando um modelo educacional que não faz tanto sentido para todos os estudantes em uma aula expositiva, por exemplo. Com certeza. Aí que as pessoas conseguem ver a ineficiência desse formato de aula. Marina, eu queria te perguntar, assim, particularmente, qual que foi o exemplo, qual que foi a escola que mais chamou a sua atenção, ou iniciativa? Olha, uma das escolas da série que mais chamou a minha atenção foi a Escola dos Sonhos, em Florianópolis. E nós achamos extremamente interessante, porque eles estão num processo recente, há pouco mais de um ano. Eles acabaram com a divisão por séries e eles começaram a trabalhar por projetos. E uma coisa muito legal que a coordenadora da escola me contou é que quando eles acabaram com a divisão por séries, eles perceberam que os alunos também se motivaram mais, porque também não tinha aquela comparação de, às vezes, 2 alunos na mesma sala, o aluno percebe que um colega terminou a atividade mais rápido, ou que o outro foi mais devagar. Então, os alunos começaram a trabalhar muito mais de forma coletiva, começaram a trabalhar em projetos com os pares, começaram a trabalhar com colegas de outras idades. Então, ela disse que isso trouxe muitos ganhos para a escola, isso ajudou a construir um ambiente inclusivo na escola. E Marina, para terminar, eu queria te perguntar o seguinte, depois de percorrer essas cidades, essas escolas, você acredita que é possível, então, garantir uma educação inclusiva? Acredito, eu acho que um dos principais pontos que nós percebemos é que quando a escola tira um pouco esse olhar padronizado para os estudantes e ela começa a olhar de forma individual para cada aluno, começa a perceber que cada aluno aprende de uma forma diferente, tem um tempo diferente, tem um interesse diferente, a escola começa a pensar em estratégias múltiplas, estratégias que podem trilhar caminhos individuais de aprendizagem. Então, eu acho que as escolas, quando mudam esse olhar, quando começam a trabalhar de forma colaborativa também, nós percebemos que os professores do atendimento educacional especializado, eles contaram que muitas vezes eles se sentiam num trabalho solitário. Sim. Mas que quando eles começavam a trabalhar em parceria com a coordenadora, com a professora regente de sala, que eles percebiam que todo mundo unia forças e todo mundo conseguia pensar melhor em estratégias, metodologias para incluir os alunos. Muito legal. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada. Grande abraço. A gente já está chegando na reta final da nossa conversa. Eu acho que essa questão da gente incentivar, respeitar o tempo vai muito contra a corrente do que a gente vive, né? Essa questão do tempo, né? A gente faz tudo muito rápido, tudo muito corrido. Eu, no jornalismo, televisão, eu sei disso, né? É muito inovador mesmo, né? Você remar contra essa corrente e é possível, né? É possível. Acho que a gente tem que parar de achar que as pessoas são iguais, né? Ou que elas têm que dar respostas iguais às mesmas coisas. E tem que entender que é isso, cada um tem o seu ritmo e não tem nenhum problema com essa, né? Assim, eu acho que tem uma historinha muito curta, que eu tenho uma filha com deficiência de 7 anos, tem síndrome de Down, e eu tenho uma caçula de 5, a Marina. E aí outro dia eu fui pegar a Marina na escola e ela com uma colega dela falando, você não sabe, não tem problema, cada um aprende numa hora, deixa que eu te ajudo. Então essa ideia de entender que tudo bem se eu sei e você não sabe, eu acho que é a chave para a felicidade, né, gente? Porque muito é assim que a gente tem que caminhar, tem que viver, né? para tudo na vida. Você não pode ficar, ai meu Deus, eu não sei, isso vira aquele sofrimento, né? E aí quando a gente naturaliza isso, que os ritmos são diferentes, a gente se organiza a partir
dessa premissa e eu acho que as certeza. coisas caminham de uma outra forma. Né? Antes da gente encerrar, eu queria mostrar o site do Porvir para você ter acesso a essas entrevistas, essas reportagens, para se inspirar ainda mais. Tá aí, olha, o site super colorido, bonitinho, porvir.org. Você pode ter acesso a toda essa série de entrevistas que a Marina ajudou a produzir e escreveu também. É bem bacana ler cada uma delas, é bem interessante. Vocês aqui no estúdio, eu quero muito agradecer pela participação de vocês aqui com a gente. Vocês trouxeram várias informações que com certeza vão influenciar a vida de quem nos assiste. Muito obrigada, viu? Obrigada. Voltem sempre, viu? A você de casa, eu quero agradecer pela sua companhia e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!